Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, vamos para a nossa aula de português. Hoje é quinta-feira e hoje na rotina eu coloquei somente aula de português, tá bom? Então, vai ser um vídeo só e vamos então para a nossa aula. Olha aí a nossa sala, não coloquei sala nova, vou continuar com essa porque eu gostei bastante dessa, onde tem a foto de vocês. Então, por enquanto, eu não vou mudar, vai ser essa salinha aí, tá bom? Então, vamos. Hoje eu quero pedir para hoje a nossa aula. Olha eu aí. Boa tarde, né? Preparados para a nossa aula? Eu espero que vocês estejam preparados, tá? Vamos lá. Hoje são 10 de setembro de 2020, turma do terceiro ano, Colégio Evangélico Nação Santa, aula de língua portuguesa. Quero pedir para que vocês abram um livro na página 50. Eu hoje não vou usar o livro aqui na telinha, nós vamos usar só os slides, porque a aula... Deixa eu só arrumar aqui. Aí, ver só a metade do meu rosto não dá, né? Deixa eu trazer essa câmera para cá, peraí. Aí fica melhor assim. E aí, olha só. Hoje nós vamos aprender sobre um assunto. Nós aprendemos o que já nesse bimestre? Nós falamos sobre adjetivo, sobre substantivo e adjetivo, que eles entram em concordância, não é verdade? Nós aprendemos sobre a sílaba tônica, né? O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. E nós também aprendemos a classificar essas sílabas. Como assim? Classificar se ela é oxítona, se ela é proparoxítona ou se ela é paroxítona, né? Lembra? E aí, é claro que nós vamos fazer mais atividades referentes a esses assuntos. A Tia Aline vai fazer revisão com vocês. Não se preocupem. E se tiver ficado alguma dúvida, vocês me chamem lá no grupo, me chamem no privado, que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá? O que vocês não podem é ficar sem saber, vocês têm que aprender, ok? E então, hoje, nós vamos aprender sobre sons nasais. O que é sons nasais? Então, nós vamos aprender isso hoje. Olha, vamos passar para o próximo? Sons nasais. As letras M e N podem aparecer após as vogais A, E, I, O e U, e as construções da vogal mais o M e da vogal mais N são nasais, né? Então, ao inserirmos o sinal gráfico tio, que é esse tiozinho que vocês conhecem aí nas vogais A e O, elas as tornam as vogais nasais. Nossa, professora, mas você falou tanto. Então, olha só, para nós entendermos o que é o som nasal e como se forma o som nasal, eu vou dar alguns exemplos nas palavras. Mas vou lembrar vocês, vocês gravem isso na cabeça. As letras, as consoantes M e N, elas sempre que elas aparecerem em uma palavra, ela torna aquela palavra nasal. E elas sempre que elas aparecerem depois de uma vogal, seja qual for ela, A, E, I, O, U, se aparecer depois da vogal a letra M e a letra N, ela vai tornar aquela palavra nasal. Como assim? Vamos aos exemplos mais práticos aqui, olha. Aqui eu coloquei, vamos ver alguns exemplos no nosso livro, mas eu trouxe os exemplos aqui para o slide, então não precisa de ir lá no livro. Vamos ver aqui só nas imagens que a Tia Aline colocou. Olha, som nasais com tio. O que é o tio? É esse sinalzinho né, que a gente fala aí de cobrinha que a gente coloca na palavra, não é verdade? Então, olha lá, botões, botões. Não parece que a palavra saiu, o som não saiu um pouco pelo nariz? Não fica né? In. Sempre quando eu falar dessa forma numa palavra, ela vai se tornar, ela significa que ela é uma palavra nasal. Quando a gente fala nasal, é como se estivesse saindo o som pelo nariz. Então, vamos lá, alguns exemplos de palavra nasal com tio, tá? Eu coloquei só 3 exemplos de cada, mas eu tenho uma infinidade de palavras. Então, vamos lá, olha, botões. Não parece que saiu pelo nariz a palavra? Botões, o som, né? Olha, maçã, pão, in. Sempre vai ser nasal, né? Sempre que a gente falar dessa forma, é um som nasal. Então, aqui estão os exemplos com tio. Exemplos de som nasais com a letra M. Olha lá. Computador. Tampa. Importantes.
E aqui nessa palavra importante, a gente tem o M depois da vogal I, temos o N depois da vogal A, ok? Importante, ela é toda nasalada, né? Tampa, o M apareceu depois da vogal, então torna a palavra nasal. Computador, M depois da vogal O, ok? Sons com a letra N, grande. Onça, presunto, certo? Tá vendo o N aqui, depois da vogal A, N depois da vogal O, N depois da vogal U. Então, a regrinha para que vocês aprendam que a palavra é nasal, que tenha som nasal, é que tenha o tio na vogal A e O, certo? Se tem um tio na vogal A e O, ela se torna nasal. E se tem o N e o M depois de qualquer vogal, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui de uma palavra que eu não coloquei aqui. Panela, N, ok? Panela. Pente, certo? Empadinha. Empada, quer de comer, né? Tem um M depois do E. Certo? Então, essas são palavras anasaladas, né? Com sons nasais. Não é difícil. Toda vez que você fala on, né? Né? São palavras anasaladas. Então, o conteúdo de hoje é esse. É fácil, fácil, fácil. E eu vou pedir para vocês fazerem, então, atividades no livro, páginas 50 a 54, ok? São atividades bem fáceis. Atividade no livro, páginas 50 a 54. Façam todas e se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar lá no grupo, me chamar que eu vou estar explicando para vocês. Se precisar de fazer vídeo chamada, a gente faz, tá bom? Então, por hoje é só. E aí, até amanhã. Hoje é aula somente de português e é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no grupo. Deixa eu parar de compartilhar aqui, tá bom? Então, por hoje é só. Beijos.